A gravação, já vou apresentar. Bem, muito bem-vindo todos vocês a essa que é a nossa última palestra da parte da manhã, do último dia do evento da Semana da Física. E eu vou ter a honra de introduzir o professor Harold Mota. Ele é graduado em Física pela Universidade do Pará, feito em 2007, mestrado também em Física pela mesma universidade em 2009 e doutorado aqui pela UFPB em 2013, um ano de estágio de doutoramento na Tufts University, nos Estados Unidos, e tem pós-doutorado também na Universidade de Sussex, no Reino Unido. E ele atualmente é professor adjunto A aqui da UFPB. O professor Harold tem experiência na área de física, com ênfase em relatividade e gravitação, e mecânica quântica revística, teoria clássica e quântica de campos em espaços curvos, e atuando em alguns problemas, como, por exemplo, o efeito Casimir gravitacional, a gente vai falar um pouquinho de efeito Casimir hoje, movimento browniano induzido e flutuações do cone de luz. Então, é com muito prazer que eu apresento vocês o professor Harold. Com a palavra, professor, fique à vontade. Bom dia a todos, novamente. Eu agradeço a introdução, a apresentação. Carlos, não é isso? O seu nome? Isso, professor. Pronto, eu agradeço a introdução, Carlos, e também te dou parabéns a você e ao Centro Acadêmico como um todo por essa iniciativa da Semana da Física. Isso é extremamente importante para os alunos, né? Certo. Bom, eu preciso compartilhar a tela aqui com vocês, não é isso? Isso, professor. Pode compartilhar e aí eu aviso aqui se está tudo certo e tal. Eu recomendo, se for botar no modo apresentação, colocar para compartilhar a tela inteira. Sim. Vamos lá, primeiramente ver se vai dar certo aqui. Estão conseguindo ver o modo? Certo. A gente consegue. Estão conseguindo ver a apresentação? Aham. Tudo certo. Ok. Deixa eu só colocar aqui no modo tela inteira. Ok, consegue agora? Conseguimos ver. Ok. Tudo certo. Então, ok, novamente, obrigado pelo convite para apresentar esse seminário. É com grande prazer que eu vou apresentá-lo agora. Então, o tema do meu seminário, ele fala sobre um efeito em física que já foi medido e sabe-se que existe atualmente, que é o chamado efeito Casimir. Então, o título da minha apresentação é o efeito Casimir como consequência das flutuações quânticas de vácuo. Ao longo da apresentação, a gente vai entender, evidentemente, o que é efeito Casimir e o que são flutuações quânticas de vácuo, claro. A gente vai construir aí a ideia numa sequência lógica para que você entenda de forma didática. Okay? Como o Carlos já falou, meu nome é Harold, sou professor do Departamento de Física. Então, vamos lá iniciar a apresentação. Veja, a minha apresentação está distribuída basicamente em duas partes. A primeira parte tem a ver com a da nossa noção do que seja vácuo, certo? Nós temos uma noção do que seja vácuo. Inclusive, pessoas que não são da área de física têm alguma noção sobre o que é vácuo. E aí a gente vai entrar nesse tópico inicial para entender o que é o vácuo clássico, né, o vácuo quântico, e finalmente entender o que são flutuações quânticas de vácuo. E aí, uma vez que essa ideia esteja bem construída, a gente vai partir para o efeito Casimir e entender como é que ele surge desses conceitos preliminares. Tá ok? Vocês estão conseguindo me ouvir bem, né? Acompanhar direito? Estamos sim. Ok. Então, vamos seguir. Veja, então, a gente começa aqui, né, destacando o seguinte: o conceito de vácuo, né, ele é um conceito discutido, debatido
desde muito tempo, desde a Antiguidade Clássica, né, desde pelo menos 3 séculos antes de Cristo, certo? E um dos principais pensadores a respeito disso, vocês já devem ter ouvido falar, foi Aristóteles. Então, na Antiguidade Clássica, toda uma noção de pensamento sobre a física e como a natureza funcionava foi estabelecido. E dependendo da escola filosófica, você poderia ter uma ideia ou outra sobre o conceito do que é vácuo. Eu adianto a vocês que, atualmente, do ponto de vista clássico, vocês vão entendendo melhor à medida que eu prosseguir, do ponto de vista clássico, o vácuo é simplesmente uma região do espaço desprovida de qualquer coisa, matéria ou radiação. Isso é o conceito clássico de vácuo. Só que, de acordo com a filosofia aristotélica, o vácuo ele não era possível, né? E aí você encontra a frase famosa atribuída a ele, que a natureza abomina o vácuo, porque, de acordo com as ideias dele, não era possível existir vácuo nesse sentido, na natureza, no sentido de que possa existir uma região do espaço desprovido de qualquer coisa, de matéria ou de radiação. A natureza abominava o vácuo. Toda a física aristotélica construída em torno disso, né, levava em conta essa ideia. A ideia de movimento, por exemplo, né, de corpos, de acordo com a visão aristotélica, ele dizia que velocidade dependia do inverso da densidade do meio. Então, evidentemente, se a densidade tendesse a zero, o movimento ia para infinito. O que era impossível acontecer, um movimento infinito, certo? Então, para ele, né, essa ideia de vácuo, nesse sentido que eu defini, era impossível existir na natureza e a natureza abominava o vácuo. Existe uma outra escola de pensamento, né, em que Platão se encontrava nessa escola de pensamento sobre a ideia de vácuo, né, que era, na verdade, ao contrário. De acordo com a escola em que Platão fazia parte, filosófica, né, ele achava que poderia sim existir. Enfim, então, para Aristóteles, certo, o espaço ele não poderia existir sem a matéria. Então, essa é a ideia-chave aqui. O espaço não poderia existir sem a matéria. Os dois estariam meio que num conceito só. E de acordo com a escola filosófica em que Platão pertencia, por exemplo, era possível distinguir o espaço da matéria em si. Veja, de 3 séculos antes de Cristo até o século XVII, esse conceito prevaleceu. Conceito aristotélico, basicamente. Até o século XVII, em que um aluno bastante conhecido de vocês, um aluno de Galileu, um italiano chamado Evangelista Torricelli, né, ele começou a pensar na ideia, né, de talvez produzir um vácuo, nesse sentido clássico que eu defini para vocês, uma região desprovida de matéria ou radiação. Na verdade, ele e Galileu, eles foram, na verdade, movidos em direção a resolver um problema. Existia um problema, né, relatado na história em que quando você tentava com uma bomba de ar, né, que você tira ar e tenta puxar, por exemplo, um líquido como água para subir, para fazer subir, e aí observava-se que a água, por exemplo, subia somente até 10 metros de altura. Na época, veja, século XVII, né, os cientistas ali na época não tinham ideia do que vinha a ser pressão atmosférica, né, não tinham ideia concreta do que seria o vácuo e se existia esse vácuo da noção clássica. Enfim, quem resolveu esse problema, na verdade foi Torricelli, né? Ele, na verdade, postulou que existia uma coluna de ar, que hoje nós sabemos, né, e atribuiu a isso uma certa pressão atmosférica. E aí, né, ele resolveu o problema, alegando que a coluna de água parava a 10 metros de altura, porque era quando se igualava a pressão atmosférica. A coluna, né, a pressão associada à coluna de 10 metros de água se igualava à pressão atmosférica, e era por isso que não subia mais. Torricelli também inventou o barômetro de mercúrio, né? Esse que você está vendo a figura à esquerda,
Então, o famoso experimento que você aprende ainda no ensino médio, né? Torricelli usou mercúrio, porque a densidade do mercúrio é maior, então é preciso, no caso, você só precisa elevar o mercúrio a uma altura muito menor que 10 metros, no caso. Então, o que ele fez foi colocar dentro de um tubo, como você está vendo, uma parte aberta do tubo, outra parte fechada. A parte aberta ele virou dentro de um recipiente também contendo mercúrio. Ele percebeu que na extremidade oposta fechado era se produzido um vácuo. Aqui, ó, uma região de vácuo aproximada. Então, essa foi a primeira vez na história, de acordo com o registro, em que produziu-se um vácuo, no sentido clássico que eu defini para vocês, uma região desprovida de matéria ou radiação, né, ou uma região aproximadamente de vácuo. Né? E aí existiu, ainda como eu destaquei anteriormente, ainda é atribuído a Torricelli essa ideia da pressão atmosférica. Foi ele que introduziu essa ideia. Né? Depois veio Pascal, por exemplo, que vocês também conhecem, desde o ensino médio, talvez, Blaise Pascal. Ele também teve contribuições nesse sentido de dizer que à medida que você vai mudando a altitude, ou seja, à medida que você sobe e o ar vai ficando rarefeito, essa coluna aí de mercúrio ela tende a descer, evidentemente, né? Porque a pressão vai tendendo a diminuir. Eu não sei se eu estou deixando claro a ideia. Está claro a ideia para vocês? Estou falando claramente, de forma a vocês poderem acompanhar? Para mim tá claro, professor, por enquanto. Ok, então tá ótimo. Para mim também. Bom, ok, excelente. Bom, na figura direita existiu um cientista alemão, cientista e inventor chamado Otto von Guericke. Né? A história diz que ele fez um experimento, você está vendo esse experimento aí na figura da direita, na verdade, com duas pessoas, mas a história conta, na verdade, que ele usou aí alguns cavalos para puxar dois hemisférios unidos, essencialmente devido ele ter produzido vácuo dentro desses dois hemisférios aí ligados, né? E aí o que mantém unidos os dois hemisférios é justamente a pressão atmosférica. A pressão externa é maior que a interna. Então, se internamente fosse produzido um vácuo, então, evidentemente, a pressão atmosférica vai manter esses dois hemisférios altamente ligados. E aí a história conta que ele tentou separar, de acordo com o experimento dele, esses dois hemisférios usando aí cavalos e mesmo assim não conseguiu. Para você ver o tamanho que é a força associada à pressão atmosférica. Enfim, nesse ponto eu posso dizer a vocês, então, que aparentemente Aristóteles estava errado. A natureza, na verdade, não abomina o vácuo. E aí eu destaco aqui a frase embaixo. Em inglês, certo? Bom, então, aparentemente, né, existe sim vácuo na natureza. Então, destacando que esse é um conceito clássico do nosso entendimento, o vácuo é uma região do espaço desprovida de matéria e radiação. Bom, você percebe que é impressionante que esse conceito clássico de vácuo, ele nos traz, como é que ele se enquadra até na nossa vida, né? No nosso mundo diário, cotidiano. Você vê tecnologias associadas a essa noção de vácuo clássico. Você está vendo aí luz incandescente produzida aqui na esquerda, na figura. Você vê no interior, a ideia aqui é que esse filamento que você está vendo no interior, a região em torno dele é vácuo, essencialmente, para evitar que esse filamento sofra oxidação. E aí possa ter uma iluminação mais eficiente. A figura da direita, você está vendo, na verdade, possa ser a figura mais, talvez, até mais familiar do que a luz incandescente, porque né, quem está na área de física, uma hora ou outra começa a entrar em contato com essas ideias. A figura da direita é uma câmara de vácuo. Né? Na verdade, câmara de vácuo é muito usado para experiências em física, né? Uma região em que um compartimento fechado em que você produz
produz essencialmente vácuo. Então, são tecnologias, e existem outras que você constrói usando essa ideia de vácuo clássico, né? Bom, nesse momento aqui, eu gostaria de mostrar para vocês um vídeo, se for possível, tem cerca de 4 minutos. Talvez até muitos de vocês já tenham visto esse vídeo. Mas é muito interessante porque você percebe o quanto essa ideia de vácuo clássico está imerso no nosso dia a dia, e principalmente para quem está na área de física. Tá? Então, é o famoso experimento de Galileu, aquele experimento de Pisa, em que ele joga 2 objetos, né, do topo da torre de Pisa para verificar se os 2 caíam ao mesmo tempo no chão. Então, existe uma versão moderna desse experimento e eu gostaria de mostrar a vocês. Posso? Pode sim, professor. Então, vou destacar aqui, certo? Ok? Estão conseguindo ver aí direitinho? Perfeitamente. Pronto. Veja, esse aqui é um vídeo de 4 minutos e 40 segundos, tá? Eu não vou deixar ele rolar inteiro, eu vou acelerar algumas partes, né, para focar nas partes mais importantes. Se vocês quiserem depois, vocês podem assistir no YouTube, ele está disponível, só você ir lá e ver. Mas vamos lá. To build a vacuum chamber out of, and parts and external Bom, aqui, ó, eles vão out to the conditions of outer aqui space. é uma câmera de vácuo, né, onde a NASA realiza experimentos. E você Galileo's aí, experiment was eles simple. vão realizar esse He took a experimento. heavy object and a light one and dropped them at the same time to see which fell fastest. Você está vendo aqui, só parar, você está vendo aqui que esse experimento foi realizado sem ter removido matéria ou ar de dentro da câmara de vácuo, aí que você está observando, certo? Então, evidentemente, você viu a bola aí, a bola de boliche e a pena, né, não caírem ao mesmo tempo no chão. Tá? Agora, o que eles vão fazer em seguida é remover o ar de dentro da câmara de vácuo, certo? Então, a gente vai assistir isso. Now, in this case, the feathers fell to the ground at a slower rate than the bowling ball because of air resistance. So, in order to see the true nature of gravity, we have to remove the air. Vamos remover o ar agora. Vou passar o vídeo. Last 30 minutes. 3-1. 5, 4. Cameras on. 2. Remover o ar. Release. Look at that. They came down. Exactly the same. Feathers don't move, nothing. Look at that. That's just brilliant. Isaac Newton would say that the ball and the feather fall because there's a force pulling them down, gravity. But Einstein imagined the scene very differently. The happiest thought of his life was this: the reason the bowling ball and feather fall together is because they're not falling. They're standing still. There is no force acting on them at all. He reasoned that if you couldn't see the background, there'd be no way of knowing the ball and the feathers were being accelerated towards the earth.
So he concluded they weren't. Então, você percebe que a noção de vácuo clássico ela é extremamente importante. Você vê um experimento desse, que a gente aprende ainda no ensino médio a respeito disso, que dois objetos, um muito leve e outro muito pesado, vão cair ao mesmo tempo no chão, se você largasse, se não existir resistência do ar. Você aprende isso desde muito cedo, e o experimento você acabou de ver. É impressionante, é algo que deixa qualquer pessoa, principalmente a gente que é da área, maravilhado. Um experimento dessa natureza. E é interessante que no final, eu sei que a legenda estava em inglês, depois você pode assistir melhor. Eu achei uma versão com legenda em português, mas era muito curta. Tinha editado o vídeo, aí eu não gostei. Mas, assim, no final ele inclusive fala a respeito da visão newtoniana e a visão de Einstein sobre os dois objetos caindo. Para quem entendeu, de acordo com Newton, os dois objetos caem por causa da força da gravidade. De acordo com Einstein, os dois objetos caem ao mesmo tempo porque, na verdade, eles não estão sofrendo força da gravidade. Eles estão parados. E se você não estivesse vendo o fundo, as coisas ao redor dos dois objetos caindo, você, na verdade, não iria ser capaz de dizer que os dois estariam caindo. Então, esse é o princípio da equivalência, que Einstein, que é a base da relatividade geral, na verdade. Então, esse vídeo, ele te ensina ele ensina a vocês muitas coisas. Então, quem puder ver com calma depois, eu recomendo. Quem não tiver visto. Ok, vamos seguir adiante, então. Então, veja. Qual é a conclusão aqui? A conclusão é que o vácuo clássico é sinônimo de espaço vazio, que é sinônimo de nada. Falei para vocês desde o início e acabamos de ver exemplos em que essa noção nos influencia, tá? de certa forma. Esse é um ponto. O outro ponto que a gente entra agora é a ideia de estado fundamental. Em inglês a gente chama de ground state. Estado fundamental de um sistema físico. Perceba que a ideia clássica de vácuo estabelece que espaço e matéria são duas coisas distintas, podem existir independentes. Ou seja, a noção de matéria não está ligada à noção de espaço. Então, nesse sentido, se você pega um oscilador harmônico, você aprende isso também no ensino médio, você está vendo a figura aí à direita, ou seja, um objeto preso a uma mola oscilando em torno de uma posição de equilíbrio. Se você desprezar atrito e resistência do ar, vai ficar oscilando com uma amplitude eternamente. A energia associada a esse sistema físico, que é o oscilador harmônico clássico, você está vendo aqui essa equaçãozinha, provavelmente é familiar à maioria de vocês. E existe um estado fundamental a isso. O estado fundamental está associado aí ao menor valor de energia possível. É possível esse sistema ter valor zero. Se ele estiver no repouso, vai estar no repouso em x igual a zero, com velocidade zero. Então, o estado fundamental do sistema, aquele estado de menor energia possível para o sistema, vai ser zero. Ou seja, eu estou dizendo a você que você pegou esse oscilador, esse experimento, colocou no vácuo. Você poderia levar lá para a câmara de vácuo. Não existe o vácuo, você poderia tentar eliminar o atrito, o máximo que você pudesse, ele ia oscilar eternamente, e essa seria a energia associada a ele. Um oscilador harmônico simples que você aprende ainda no ensino médio. Então, aqui perceba que a noção de estado fundamental de um sistema clássico, e a noção de vácuo clássico são duas coisas diferentes a princípio, desconectadas. Por que eu estou dando o exemplo de oscilador harmônico? Porque é um dos exemplos mais simples que a gente tem em física. E porque também, ao nosso redor, se você parar para perceber, quase tudo oscila, ou tudo oscila. Acho que não seria exagero dizer que praticamente tudo oscila, na natureza. É um passarinho voando, folhas de uma árvore, você vai ver oscilação, entende, ao seu redor constantemente. É por isso que eu estou destacando esse exemplo aqui. Dois conceitos diferentes.
Vamos agora para o domínio quântico. Então, de cara, eu já estabeleço a vocês que, de acordo com a física quântica, o vácuo quântico já não é mais sinônimo de espaço vazio. Espaço vazio é igual a nada, mas espaço vazio e nada já não passa a ser sinônimo de vácuo quântico, ou vácuo quântico não passa a não ser sinônimo de espaço vazio. E a gente vai entender o porquê. Então, daí, de partida, você já entende a diferença entre o conceito de vácuo clássico e quântico. Eu já estou estabelecendo aqui de início e você vai entender à medida que eu for apresentando. Então, o vácuo quântico já não é mais sinônimo de espaço vazio. Ou seja, já não é mais sinônimo de nada. Bom, para que a gente entenda isso, vamos ver o análogo do oscilador harmônico clássico, vamos ver no domínio quântico. Existe o oscilador harmônico quântico. O estado fundamental do oscilador quântico, você percebe o seguinte, você vê essa equação para a energia de um oscilador harmônico quântico, você percebe que o oscilador harmônico quântico depende de um índice n que varia em números inteiros de 0 a infinito. Se você pegar o menor valor possível para esse índice n, que é 0, a energia não vai ser 0. O estado fundamental de um oscilador harmônico quântico, a energia associada ao estado fundamental não é 0. Pelo contrário, é meio de H cortado ômega. Ômega sendo a frequência de oscilação do oscilador. Então você já percebe de cara uma diferença em um sistema físico, né, que você estuda classicamente e quanticamente, para quem já estudou. Para quem não estudou ainda, vai estudar em breve, para quem é aluno de física. Certo? Você já percebe de cara, isso vai fazer toda a diferença. Veja, aí, bom, isso é um conceito importante você ter em mente, né? Aí veja, chega a situação, quando você estuda mecânica quântica, você aprende o princípio da incerteza de Heisenberg. Princípio da incerteza de Heisenberg. Bom, que diz que você não pode medir com precisão absoluta posição e momento. Então, você está vendo na figura esquerda, seria uma ideia clássica de um objeto parado em um recipiente. Classicamente, se você olhar para esse objeto, para essa bola macroscópica, né, que faz parte do nosso mundo clássico, se você olhar para ela, você vai ser perfeitamente capaz de medir posição e momento. 0. Nesse ponto, ela está parada. Está parada. Nosso conceito clássico desse tipo de movimento, né? Quando você vai para a figura da direita, né, e você diminui, claro, o tamanho da bola para que você adentre o mundo microscópico, que é onde a mecânica quântica domina, você percebe, se você for capaz de observar isso, você percebe que, na verdade, esse objeto, essa pequena bola microscópica, ela está incessantemente em movimento, aleatório. Porque você não pode medir com precisão absoluta, né? Você mede com uma certa precisão posição e momento. Isso significa que você nunca vai medir precisamente a posição e nunca vai medir precisamente o momento. Você vai medir com uma certa margem, cada um, mas no final das contas, em termos de observação, que você vai ver é isso que está na figura da direita. Ou seja, esse pequeno objeto microscópico inquieto, né? Constantemente inquieto. Esse é o mundo quântico. E as flutuações quânticas que a gente falou desde o título, no início da apresentação, vai estar associado a isso, ao princípio da incerteza de Heisenberg, né, que estabelece isso. Bom, veja, aí nós entramos no domínio, até aqui, até esse ponto, esses dois slides aqui, física quântica, oscilador harmônico, princípio da incerteza, a mecânica quântica, que você estuda ali na graduação, mas não relativística. Ou seja, é mecânica quântica sem você ter unido com relatividade especial. Mas existe a teoria quântica de campos, que une relatividade especial mais mecânica quântica. É nesse domínio da teoria quântica de campos que você, né, constrói a ideia de campos quânticos.
né? Agora, a mecânica quântica, o mundo quântico, ele é também relativístico. Você vai ver partículas se movendo em velocidades comparáveis à da luz. Então, veja, na figura da esquerda, né, antes disso, nesse domínio da teoria quântica de campos, que une relatividade especial e mecânica quântica, nesse domínio você tem campos quânticos, né? Os objetos fundamentais aqui na teoria quântica de campos são os campos quânticos. Você tem campo escalar, né, que campo escalar representa partícula de spin zero, né? Bom, estou falando de forma mais técnica aqui, mas já foi detectada uma partícula associada a um campo escalar, que seria o bóson de Higgs, por exemplo. Existe campo eletromagnético, vocês estão familiarizados com isso, e existe também campo espinorial, seria o campo do elétron, por exemplo. Certo? O campo eletromagnético é o campo do fóton, associado ao fóton, do ponto de vista quântico. Então, veja, esses campos quânticos, eles estão imersos ao nosso redor, na natureza. Você não consegue eliminá-los. O objeto mais fundamental na teoria quântica de campos é o campo quântico. Classicamente, o objeto mais fundamental não é o campo, é a partícula. Então, você vê a mudança de noção. Então, aqui o objeto fundamental é o campo. O campo está imerso ao nosso redor, né? Todos os campos que sabemos existir, eles estão imersos ao nosso redor. Certo? Os campos quânticos. E aí você vê na ilustração, você vê a ideia de campo, né? Na figura da esquerda, por exemplo, o que produz partículas são oscilações do campo, modos de vibração do campo. Então, você está vendo aqui modos de vibração, onde eu estou passando o mouse. Você está vendo modos de vibração produzindo partículas, mas você vê o fundo cinza. Isso quer dizer que outros pontos do espaço em que existe o campo não está oscilando, não está flutuando. Existe ali uma oscilação específica numa certa região, produzindo partícula, por exemplo. No entanto, quando você penetra o mundo quântico, você percebe, você vê a parte cinza já meio branco, cinza, meio que passando a ideia de flutuando. Isso porque, embora um campo quântico produza partícula com modos de vibração, outros pontos do campo eles podem ficar parados, quietos. Eles precisam estar constantemente oscilando, porque senão violaria o princípio da incerteza de Heisenberg. Então, um campo quântico ele vai estar constantemente sofrendo flutuações. A gente chama isso aqui, essa ideia da figura da direita aqui, desse objeto microscópico inquieto, a gente chama isso de flutuação. Está flutuando. É uma flutuação quântica. Quando você vem para o domínio de campos quânticos, você diz que o campo quântico está flutuando. Ou seja, ele não está quieto. Ele está constantemente inquieto. Porque precisa obedecer ao princípio da incerteza de Heisenberg. A figura da direita é a noção quântica, da esquerda é a noção clássica, uma noção ingênua, digamos, de um campo, se você considerasse que o princípio da incerteza fosse violado. Ele estaria quieto. Mas como existe no mundo quântico o princípio da incerteza, você tem a figura da direita. O campo flutua. O campo quântico está flutuando, de acordo com o princípio da incerteza de Heisenberg. Veja, isso significa o seguinte, né? Mesmo que um campo quântico não produza partícula, ele ainda vai continuar oscilando, flutuando. De alguma forma, ele vai continuar inquieto. Eu falei para vocês que um campo produz partícula de acordo com os modos de vibração do campo. Mas se você estiver no estado fundamental do campo, o campo não vai estar produzindo partícula. Mas ele não vai estar quieto também, ele vai estar flutuando, porque ele tem que obedecer o princípio da incerteza de Heisenberg. E aí eu falei do exemplo do oscilador harmônico, porque você pode entender um campo quântico como um conjunto de osciladores harmônicos quânticos. Cada modo de vibração do campo é como se vibrasse de acordo com o oscilador harmônico. Por isso que eu falei do oscilador harmônico. Mas nesse caso, um campo quântico ele vai
Os modos vão oscilar de acordo com o oscilador harmônico quântico. Então, mesmo se você eliminar, se você viesse para cá, no caso, o estado fundamental n igual a zero, esse estado não existe partícula. Mesmo assim, você tem energia, meio de H cortado ômega. H cortado constante de Planck, ômega frequência. Mesmo assim, o campo tem energia. E essa energia está associada à constante flutuação do campo, obedecendo o princípio da incerteza de Heisenberg. O campo não está parado. O campo está flutuando e existe uma energia associada a isso. Então, qual é a ideia aqui? Você não existe processo físico através do qual você elimine isso. Não existe. O campo quântico, mesmo no estado fundamental, ele existe. Ele está aí ao redor, no mundo quântico. Nesse sentido, volta a ideia aristotélica, perceba, do vácuo. Ou seja, o espaço, ele não existe sem a noção de matéria. Os campos presentes, de certa forma, são campos de matéria. Campo espinorial, campo eletromagnético, campo escalar. Ou seja, a noção aristotélica parece retornar. Ou seja, Aristóteles, lá, aproximadamente 20 séculos atrás, você percebe o quanto as ideias dele parecem não serem tão absurdas, mesmo atualmente. Então, nesse sentido, o conceito de espaço e de matéria não estão desacoplados, eles estão ligados um ao outro, porque você não consegue eliminar campo quântico e as flutuações associadas a ele, certo? E aí leva você a concluir o seguinte: o vácuo quântico, na verdade, é o estado fundamental de um campo quântico, porque você não consegue eliminar o campo quântico e ele está flutuando. O vácuo quântico, então, é definido como estado fundamental de um dado campo quântico. Depende de qual campo você trabalha. E aí você está vendo nessa ilustração a ideia de que os campos nunca estão inteiramente quietos no espaço vazio, né? Se você colocar, mesmo lá dentro da câmara de vácuo que vocês assistiram, existem os campos quânticos flutuando no mundo microscópico. Você não consegue eliminar. Eles nunca estão inteiramente quietos, eles estão flutuando, né? Oscilando constantemente. Aí existe essa ideia de criação e aniquilação de partículas virtuais associado a essa flutuação constante do campo. Ou seja, mesmo no vácuo quântico, onde você não produz partículas, onde o campo não está vibrando de forma a produzir partículas, existe mesmo assim flutuações que produzem constantemente essas chamadas partículas virtuais. Certo? Partículas virtuais nada mais é que vibrações aleatórias do campo. Aquelas vibrações do campo em que não está associada a vibração de partículas. Então, basicamente isso. Certo? Então, em resumo, o vácuo clássico é espaço vazio, sem matéria, sem radiação. É um espaço inerte, é insensível a qualquer estímulo externo. É o vácuo usado por Newton. É o vácuo que vocês... É usando essa noção de vácuo que vocês estudam mecânica newtoniana, por exemplo. Vocês passam o ensino médio, parte da graduação estudando mecânica newtoniana e talvez você não perceba que você está usando a ideia de vácuo clássico. É vácuo. Em algumas situações você considera a resistência do ar, né, alguma coisa a mais ali, mas na maior parte do tempo você estuda mecânica clássica no vazio, o vácuo clássico. É isso que você estuda. É oscilador harmônico clássico, você estuda no vazio. Né? Lançamento oblíquo, você estuda no vazio. Então, a mecânica newtoniana que você aprende, primeiramente, é usando esse conceito. Vácuo clássico. O vácuo quântico, claro, ele continua com a ideia de um espaço sem matéria e radiação, mas ele está repleto de flutuações quânticas de vácuo, porque você não elimina o campo quântico. Mesmo se o campo não produzir partículas, o campo está oscilando, está flutuando, devido ao princípio da incerteza. E qualquer coisa externa que você coloque, digamos que você tem a câmara de vácuo, campos quânticos ali no seu estado fundamental. Qualquer coisa externa que você coloque naquela região vai influenciar o vácuo. O vácuo quântico vai sentir influências externas, diferente do vácuo clássico. O vácuo clássico não sente influências externas.
o vácuo quântico sente. Porque se você colocar, por exemplo, numa região em que existe campo quântico no seu estado fundamental, se você colocar uma placa, por exemplo, essa placa ela vai interferir nas flutuações do estado fundamental do campo. Vai sofrer influência externa. Então, aqui você vê claramente a diferença dos dois conceitos. E aqui nesse ponto eu pergunto a você, está claro a diferença entre essas duas ideias? Tá sim, professor. O pessoal está dizendo que Tá sim sim, por professor. aqui, professor. É porque eu não estou olhando o chat, eu estou aqui, Aham. tá em tela cheia aqui para mim. Ao menos para mim está tudo ok, parece que para o pessoal também. Ok, então vamos seguir. Pronto. Veja, exemplos de efeito... Bom, essas flutuações quânticas de vácuo, novamente, está associado à existência de campos quânticos, mesmo no seu estado fundamental, flutuando constantemente. Essas flutuações, elas trazem efeitos físicos. Então, eu destaco aqui alguns exemplos de efeitos físicos produzidos por isso, por essas flutuações. Tem o efeito que é chamado de Lamb shift, que, na verdade, quando você estuda o átomo de hidrogênio, em algum momento, no curso de relatividade, eu acho que no curso de mecânica quântica relativística, você vê isso. Quando você analisa o átomo de hidrogênio, você percebe que, a princípio, existem dois estados com a mesma energia, dois estados degenerados, né? A teoria de Dirac, usando a equação de Dirac, prevê isso. Dois estados com a mesma energia. Quando isso existe, é porque são estados degenerados. A gente diz estados com a mesma energia do átomo de hidrogênio. Mas a observação diz que, na verdade, existe uma diferença de energia, né, entre esses dois níveis de energia que a teoria estava prevendo que deveria ser a mesma energia. Essa diferença de energia que existe no átomo de hidrogênio é atribuída a flutuações do campo eletromagnético, do vácuo. Então, o vácuo quântico, ou seja, o campo flutuando no seu estado fundamental, associado ao princípio da incerteza, interfere, produz efeito. E esse é um desses efeitos. Isso é real, foi detectado. Lamb shift. Tá? Lamb é o sobrenome do cientista que, de certa forma, descobriu isso. Tá? Um outro efeito é a emissão espontânea de fótons. Um átomo ele pode decair espontaneamente para um estado de energia menor. Esse decaimento também é atribuído a flutuações quânticas do estado fundamental de um campo quântico. A conhecida radiação Hawking, que é muito teórica ainda, né, ela também é associada a essa noção de flutuações de vácuo de um campo quântico, porque, né, bom, se em algum momento você ouviu falar de radiação Hawking, você ouve falar que ali no horizonte de eventos de um buraco negro, você tem a formação de um par de partículas, devido à flutuação de vácuo. Uma das partículas é sugada para dentro do buraco, a outra é irradiada. Você entende a radiação Hawking mais ou menos nesse sentido. Mas eu falei para vocês que, basicamente, criação de partículas virtuais significa oscilação aleatória do estado fundamental do campo. Oscilação aleatória. E perto de um horizonte de eventos de um buraco negro, isso acontece, né? E o buraco negro influencia isso. De certa forma, essa flutuação ali próximo do horizonte. Existe a constante cosmológica também. A constante cosmológica está associada à expansão acelerada do universo. Sabe-se que o universo expande aceleradamente. Observações mostram isso. E é atribuída uma energia do vácuo, que a gente conhece como constante cosmológica, que acelera, faz o universo acelerar. A ideia mais ingênua era de que o universo devia estar colapsando, porque existe muita matéria no universo, e essa matéria atrai matéria, então devia estar colapsando. Mas não, está expandindo. E a ideia é de que é devido à energia do vácuo, o vácuo quântico. Existe também a formação, as galáxias que hoje em dia os cientistas observam, e os aglomerados de galáxias, um dia surgiram de flutuações quânticas. E a ideia
talvez mais aceita atualmente, é da cosmologia inflacionária, de um campo escalar chamado Inflaton. Inflaton, né? Então, lá no universo primordial, né, pequenas flutuações minúsculas, microscópicas, a nível quântico, né, com a era de expansão da cosmologia inflacionária, essas pequenas flutuações elas foram amplificadas e tornaram-se galáxias e aglomerados de galáxias. Tudo isso quando você vê de um ponto de vista de flutuações de um campo quântico, né? Só para fazer uma propaganda aqui, tem um aluno meu que está estudando, por exemplo, cosmologia inflacionária agora, que é o João. Então, a gente está tentando estudar um pouco disso. Os itens que eu destaquei em vermelho são os itens que eu venho trabalhando, mas devia ter destacado esse do Inflaton, né, que tem a ver com a cosmologia inflacionária, que, na verdade, o João está estudando comigo. Mas existe o efeito Casimir, que em seguida eu vou falar, decorrente dessas flutuações. Existem flutuações, as chamadas flutuações do cone de luz. Para quem estuda a relatividade especial, estuda o conceito de cone de luz, que é essencialmente a região do espaço delimitado pela luz, já que a luz se propaga com velocidade finita, de acordo com a relatividade especial. Então, essa região é delimitada por um cone, que a gente chama de cone de luz, né? E, do ponto de vista quântico, esse cone deve flutuar. Flutuar significa que o fóton uma hora vai se propagar com velocidade um pouco maior que c, um pouco menor que c. Existe também o movimento browniano induzido. Quem estuda mecânica estatística estuda movimento browniano, a ideia de que uma partícula macroscópica suspensa em um meio líquido vai sofrer movimento aleatório. Então, isso você atribui a isso um movimento que a gente chama de movimento browniano, um movimento estocástico, devido a flutuações térmicas do meio. E existe também densidade de corrente induzida, né? Quando você tem um campo de gauge, por exemplo, você tem uma simetria associada a ele, você tem formação de corrente, carga e corrente associada àquela carga, né? Então, mesmo quando você considera numa situação em que você, a princípio, iria dizer que essa densidade de corrente é zero, se você está considerando domínio quântico de flutuações de campo quântico, vai haver indução de uma corrente não nula se essas flutuações do campo forem perturbadas de alguma forma. Enfim, você vê aqui, eu destaquei alguns efeitos decorrentes das flutuações de vácuo. Existem outros, eu destaquei alguns. E dentre eles, alguns que eu venho trabalhando. Eu e o grupo na UFPB, eu, Valdir, Eugênio, certo? A gente vem trabalhando nesses tópicos. Vamos lá. O que é, então, o efeito Casimir? Eu falei para vocês que eu queria, né, destacar aqui. Então, basicamente, Casimir é o sobrenome, né, dessa figura aí que você está vendo, né? Hendrik Casimir. Ele, na verdade, era um cientista holandês, trabalhava em um laboratório e ele se deparou com um problema, né, diante do que ele trabalhava, né? Ele basicamente tem a ver com partículas, né, suspensões de pós, que basicamente tem a ver com o fato de você considerar um conjunto de partículas imerso no meio, e ele percebia que a teoria existente na época não estava compatível com o que se observava do movimento dessas partículas, formando essa suspensão de pó, chamado, né, imerso em um certo meio. Então, ele percebeu esse problema, né? Para resolver isso, né, aconselhado, de acordo com a história, aconselhado por Bohr e os Bohr, né, ele levou em consideração as flutuações quânticas do vácuo eletromagnético, do campo eletromagnético. Quando eu falo em vácuo quântico, aí você pode especificar qual tipo de campo que você está falando. Se você está falando de campo eletromagnético, existe o estado fundamental do campo eletromagnético, então existe o vácuo associado ao campo eletromagnético. Nesse caso, é isso que você observa. Casimir, então, seguindo a dica de Bohr, resolveu fazer um cálculo pegando duas placas paralelas, como você está vendo aí, neutras,
completamente neutras, paralelas, né? Colocando no vácuo, próximas uma da outra. Se está neutras, não existe força elétrica entre as placas, força gravitacional é desprezível diante disso. Então, quando você coloca elas muito próximas uma da outra, o que Casimir previa, de acordo com a teoria, era que essas duas placas iriam se atrair. E ele obteve uma força de natureza atrativa. Essa força de natureza atrativa não era força elétrica, não era força gravitacional, era uma força gerada devido às duas placas terem perturbado as flutuações do estado fundamental do campo eletromagnético. Perturbou. As placas, elas são objetos externos. Quando você coloca no meio, onde o campo está flutuando, você vai perturbar as flutuações. E o resultado é que, na região entre as placas, os modos de vibração do campo, do estado fundamental, eles mudam. Você está vendo em azul. Enquanto externamente, continua a mesma. Então, ou seja, isso foi uma descoberta fantástica do ponto de vista teórico. Fantástico. Né? A primeira tentativa de observação, está aqui a expressão para força, que nesse caso, para a flutuação do campo eletromagnético, você está vendo aí. Esse A é a distância entre as placas. Você está vendo que a força ela decai com o inverso da distância elevada à quarta. O A é a área das placas. H cortado, constante de Planck, C, velocidade da luz. Você está vendo a união aqui de mecânica quântica e relatividade especial. Se você considera placas 1 centímetro quadrado de área, né, e distância de 1 micrômetro entre as placas, você obtém uma força que é dada por 0,013 vezes 10 a menos 5 newton. É mensurável. É mensurável. Então... Professor. Oi. Temos 8 minutos. 8 minutos? Eita. Certo, vamos lá. Temos 8 minutos e não podemos de nenhuma forma ultrapassar um pouco? A gente pode sim, é só para dar tempinho para o pessoal perguntar. A gente então, vou tentar. Porque o importante, tem uma parte técnica que seria importante eu explicar, mas se não der, a parte técnica fica de fora. O importante, assim, o mais importante da apresentação que eu gostaria é que o pessoal entendesse conceitualmente o efeito. Né? Então, veja, isso é mensurável, 10 a menos 5 newtons. Né? No cálculo do Casimir, ele levou em consideração placas ideais, ou seja, desconsiderou rugosidade, né, por exemplo, das placas, condutividade da placa, né, temperatura finita. Se você leva em consideração todos esses fatores, você obtém talvez uma medida um pouco menor. Mas, enfim, ainda assim é detectável e foi detectado. 10 anos depois, a primeira tentativa com Sparney foi feita, embora imprecisa, mas o experimento, Sparney concluiu que o experimento era compatível com a teoria, e aí somente em 1997, se eu não me engano, é que definitivamente, com uma precisão aceitável, foi observado esse efeito, de fato. Né? Lamoureux, Moriden são personalidades por trás de mostrar isso. Veja, aqui eu entraria na parte técnica, eu daria um exemplo, como o resumo que eu dei para vocês estava indicando, eu pegaria o exemplo de um campo escalar, né, em 1 mais 1 dimensão. 1 mais 1 é uma linguagem um pouco técnica, né? 1 mais 1 significa que é uma coordenada temporal, uma espacial, dentro do escopo da relatividade especial, essa é a linguagem. A teoria escalar é dada pela lagrangiana do sistema, como você percebe. Aqui a lagrangiana é esse objeto. É isso que produz a teoria. Você tem um tensor momento-energia associado a isso. Como você fala de relatividade especial e mecânica quântica, momento e energia passam a ser, na verdade, uma única coisa, e é traduzido aqui nesse objeto. Tem a componente 00 que você está vendo é de energia, basicamente, e a gente quer analisar a energia. Essa daqui é a equação de movimento vindo da lagrangiana, que é o objeto fundamental da teoria. A equação de Klein-Gordon é uma equação de onda para o campo escalar.
Certo? Aí você tem aqui, eu vou falar um pouco rápido, porque não é muito importante essa parte técnica, essencialmente, mas quando você estuda mecânica quântica e relatividade especial em conjunto, em teoria quântica de campos, aí você transforma os campos, que antes eram clássicos, em operadores, você mostra que eles obedecem relações de anticomutação, você define estado de vácuo, né, onde operadores de aniquilação e criação vão atuar. Então, é toda uma tecnicalidade. Então, não é preciso você se deter muito aí. Eu só coloquei aqui para destacar que quando você analisa o problema de um ponto de vista quântico, tem todas essas tecnicalidades. Mas, enfim, o que eu quero destacar aqui para vocês é o seguinte. Eu quero resolver essa equação aqui embaixo. Quero resolver essa equação. Se eu resolvo ela no espaço livre, veja, aqui, espaço livre, eu estou dizendo que é Minkowski, relatividade especial, ao mesmo tempo que eu estou usando um campo quântico. É um campo quântico se propagando no espaço plano de Minkowski. Tá? Então, veja, quando você faz isso, resolve essa equação de forma livre, você obtém ondas livres se propagando, essa solução na esquerda. Quando você exige que o campo sofra restrições, que são essas aqui, ó, condição de Dirichlet, basicamente essa condição diz que você quer que o campo se anule em 2 pontos do espaço. Um em x igual a 0, outro em x igual a A. A solução imediatamente é afetada, na direita. Ó. Você vê que a solução na parte espacial é um seno, não é mais onda livre, é um seno. Qual é a consequência disso? Na solução da esquerda, o momento associado à propagação da onda na direção espacial, o momento é contínuo, porque a onda está se propagando livremente. Então, é possível assumir todos os valores de momento possíveis. Quando você impõe restrição ao campo, esse momento ele é discretizado, aqui embaixo. Ele é Nπ sobre A. A é a região dentro da qual você impôs o campo, nos extremos em que o campo se anulasse, 0 e A. A é o tamanho dessa região. E você vê o índice quântico aqui, N, que a gente chama de número quântico. Ele varia de 1 a infinito. Então, você discretizou o momento da direção espacial quando você impôs restrição ao campo. Quando você coloca 2 placas no vácuo, como Casimir fez, você basicamente está dizendo isso. Você está exigindo que o campo se anule quando atinge as placas. Então, essa é uma ideia teórica aqui para o campo escalar, mais simplificada. Quando você calcula energia, tá, que é você integrar o tensor-momento-energia, você integra o tensor-momento-energia usando essa solução aqui, tá, na direita. Usando essa expressão do tensor-momento-energia. Se você tem a solução φ, se você tem a expressão da componente 00 do tensor-momento-energia, você calcula, integrando, você calcula a energia. Porque o tensor-momento-energia, na verdade, é uma densidade. Você integra para achar a energia total. Você obtém isso aqui, ó. Olha que extraordinário. H cortado sobre 2 ômega. Isso aqui é a energia associada ao estado fundamental de um oscilador harmônico quântico. A diferença é que aqui você está somando em todos os modos possíveis do seu problema. Ou seja, todos os modos possíveis é ditado aqui pelo momento. Nπ sobre A. Você pode usar aqui. Você se depara com essa soma. Então, aqui que é o interessante. Quando você tenta calcular essa soma, de cara, você vê que é infinito. Você está calculando uma energia infinita por vácuo. E aí entra aqui, de certa forma, as bizarrices, digamos assim, vou usar essa palavra, da teoria quântica de campo. Que é um infinito que, na verdade, tem uma parte finita. Você pode ter um infinito com parte finita. E uma forma de você extrair essa parte finita é usando o que a gente chama de método de regularização. Se regularizar uma expressão que a princípio é infinita, é você identificar de onde vem o infinito. Então você percebe que eu introduzi aqui uma exponencial, ó, que vai fazer a soma convergir.
Você recupera a expressão original se você tomar o limite desse delta tendendo a 0. Aí a exponencial vai dar 1, você volta a ter o que era antes. Mas a intenção aqui é primeiro introduzir a exponencial e fazer a soma convergir. Quando converge, você percebe que tem dois termos. Um, que é o infinito, ó, esse termo aqui. Se você tomar delta para 0, isso dá infinito. E uma parte finita, que depende exatamente da região ali, né, entre 0 e A, né, que você restringiu o campo. Então, está aqui a parte finita. Você usou o método de regularização, que a gente chama de cutoff, e você identificou a parte finita. O mais surpreendente é que você consegue mostrar que essa contribuição infinita vem do espaço de Minkowski livre, sem a restrição. E como você só mede diferença de energia, o que você conclui é que você tem que pegar o resultado, que é esse aqui, que depende da regularização, subtrair a parte de Minkowski e tomar o limite delta tendendo a 0, que é o procedimento mais formal. E você, maravilhosamente, obtém a parte finita, da energia que a gente diz renormalizada. Você primeiro regulariza e depois você renormaliza eliminando o infinito. Regularizar, você identifica o infinito, renormalizar, você elimina o infinito. E toma o limite, porque você tem que tomar o limite delta tendendo a 0 no final das contas. Surpreendentemente, você tem uma energia finita. Então, essa é a maravilha, digamos, do fenômeno. Enfim, existem vários métodos de regularização. Existe esse que eu falei para vocês, o cutoff, que a gente chama de cutoff, fazer a soma convergir. Existe a fórmula de Abel plana, que é basicamente transformar uma soma integral. Existe função de 2 pontos. E existe a função zeta de Riemann, essa funçãozinha aqui, que é dado por essa soma. Bernhard Riemann e Leonhard Euler, 2 matemáticos, estudaram essa soma. E essa soma tem propriedades assim incríveis. Você pode, por exemplo, quando você olha para a soma aqui, que você tem no problema, somatório de n de 1 a infinito, quando você olha para a função zeta, você vê que você reproduz aquela soma pegando s igual a menos 1. Se você pegar s igual a menos 1, você reproduz essa soma. Se você entender, então, essa soma em termos da função zeta, você vai e toma a função zeta no argumento menos 1, você produz um resultado finito e não infinito, menos 1 sobre 12. Isso é uma propriedade da função zeta de Riemann, porque você consegue estender analiticamente essa função zeta para todo o domínio do plano complexo. A princípio, esse S pode ser complexo. Então, isso é maravilhoso. E o resultado dá o mesmo. Quando você usa função zeta ou cutoff, como eu usei aqui, o resultado é o mesmo, dá o mesmo resultado. Você é capaz de ver que o resultado dá exatamente esse. A princípio, o seu cálculo deve depender dos métodos de regularização, a princípio. Certo? Enfim, função zeta é um método extraordinário. Então, a gente vai caminhando aqui para o final. Bom, originalmente o efeito Casimir foi com campo eletromagnético, mas existem outros campos quânticos na natureza, o campo escalar, o campo fermiônico, e eles podem produzir efeito tipo Casimir. Tá? Existem, por exemplo, influências de outros fatores, geometria. A gente viu espaço plano, mas pode ter espaço curvo, né? Dimensões compactificadas. Então, tudo isso influencia na flutuação do campo. Condições mais realísticas, condutividade finita do material, por exemplo, rugosidade, temperatura, tudo isso influencia. Influência de campos externos, por exemplo. E existe o efeito Casimir dinâmico, que é basicamente, um exemplo simples, é você fazer as placas se moverem, em vez de ficar paradas. Bom, aqui só para destacar os últimos 2 trabalhos a respeito disso. Um foi com Júlia, que é minha aluna de graduação, que eu oriento, né? Foi um PRD. Lembrando que PRD é uma das revistas mais prestigiadas no mundo. Pesquisadores no mundo inteiro publicam nessa revista. Prêmios Nobel foram dados a pessoas que publicaram nessa revista. Então, eu e Júlia publicamos um a respeito disso, considerando correções térmicas.
Eu e Clécio também, Clécio é meu aluno de doutorado, publicamos também nesse tópico. Né? São os 2 últimos trabalhos que saíram. Boas publicações, bons trabalhos. E, finalmente, obrigado. Espero ter feito vocês entenderem um pouco do que eu trabalho e, né, do fenômeno por trás do que eu falei. Agradeço, então. Obrigado. Já temos uma pergunta, professor. Acho que o seu objetivo já foi atingido. Primeiro, João Vitor. Desculpa ter ultrapassado o tempo. Sem problemas, professor. O pessoal quer perguntar. Primeiro, o Vitor, que ele levantou a mão primeiro. Certo. E depois, João Arthur. Vocês estão me ouvindo bem? Estou ouvindo. Estamos sim. Certo, é que eu estou aqui pelo celular, que deu problema na internet aqui em casa. Eu queria agradecer o professor, achei muito boa a apresentação, excelente, muito didático, bem explicado as coisas. Agora, a minha pergunta seria, eu não sei se eu entendi direito, mas ele comentou que a constante cosmológica, a constante cosmológica poderia ser associada à flutuação quântica, né, dos campos, ao vácuo quântico, quer dizer. Aí, a minha pergunta seria, na verdade, seria mais um pedido, que seria como o senhor comentar um pouco mais, como é que teria como visualizar melhor como seria essa associação do vácuo quântico com a constante cosmológica, porque eu não sei se está certo meu pensamento, mas eu fiquei tipo pensando, se está associado com a expansão do universo, seria como se tipo o vácuo quântico estivesse criando mais vácuo quântico, né? Já que o diâmetro do universo está aumentando na expansão do universo. Sim. Você poderia comentar um pouquinho mais como é que poderia ser interpretado, associado o vácuo quântico com a constante cosmológica? Existem alguns detalhes técnicos associados a isso, mas deixa eu tentar esclarecer. A constante cosmológica, na verdade, ela foi introduzida com Einstein. Einstein, na época dele, queria desenvolver um modelo cosmológico, certo? Ele elaborou a relatividade geral e, em seguida, uma das missões dele era tentar formular uma cosmologia para explicar o nosso universo, né? Como na época não se tinha dados observacionais sobre a dinâmica do nosso universo, ele percebeu que ele poderia introduzir nas equações dele, que não ia sofrer nem, quer dizer, as equações dele permitiam que ele introduzisse uma constante, que ele chama de constante cosmológica, para deixar o universo estático. Nada indicava na época que o universo poderia ter uma dinâmica se expandindo, como se sabe hoje. Então, ele simplesmente seguiu a lógica da época. Vou produzir uma cosmologia considerando o universo estático. Foi aí que a famosa constante cosmológica entrou, né? Mas aí ela foi esquecida e, de um tempo para cá, pelo menos desde que se observou que o universo se expande aceleradamente, percebeu-se que nas equações de Einstein seria possível você reinterpretar essa constante cosmológica, né? Você reinterpreta ela, na verdade, então, como sendo possível você associar ela a uma energia do vácuo. E você é capaz, teoricamente, de calcular essa energia do vácuo. A contribuição dos campos flutuando, né, associada a essa constante cosmológica. Então, basicamente, ela está associada à energia do vácuo, né? E essa energia ela é de caráter repulsivo, ela faz o universo expandir de forma acelerada. É uma das possibilidades, não é a única, tá? Então, é o que se tenta fazer, só que existe um problema atualmente associado a isso, existe uma discrepância entre a previsão teórica e observacional, né? Existe uma diferença no valor observado, no teórico e no observado, que dá em termos de ordem de grandeza, um fator de potência 120 ordens de grandeza, mais ou menos, né? Pelo que eu estou lembrado. Então, existe esse conflito ainda. É uma possibilidade de explicar a aceleração do universo, não a única, de se explicar a expansão acelerada, mas é que quando você considera essa via, existe esse problema, né, da incompatibilidade do que a teoria prevê do que é observado, né? E toda vez que você faz um cálculo, você primeiro considera
você primeiro considera o problema de forma simplificada e depois você vai agregando contribuições relevantes. Por exemplo, você poderia dizer, bom, veja, existe a energia do vácuo. Essa energia do vácuo, cada vez que o universo vai se expandindo, a princípio mais espaços vão sendo criados. Então, de alguma forma, veja, se você fosse querer levar o problema para uma forma mais precisa, a própria energia de vácuo, né, traria por si só efeitos gravitacionais, né, um efeito de alta interação aí, digamos. E tudo isso levaria também a contribuir para essa expansão acelerada do universo. Né? Então, veja, às vezes, esse tipo de consideração a mais, essas contribuições a mais, digamos, não são tão relevantes e você pode desprezar. Então, desse ponto, não sei se eu respondi a tua questão, desse ponto de vista que eu expliquei é como a constante cosmológica ela influencia na expansão acelerada do universo. Sim, respondeu sim. Mais uma vez, muito obrigado, professor. Muito claro, obrigado. Gostaria também de agradecer, professor. Tem mais uma dúvida do João Arthur aí no chat. E como já deu nosso horário, para não deixar ele sem resposta, tanto se o senhor como ele tiver disponibilidade, vocês podem ficar à vontade para ficar na sala para discutir sobre isso. Eu não sei se... Deixa eu ver se ele está por aqui ainda. Tá por aqui. Pronto. Então, só vou encerrar a gravação por aqui.